Olá, pessoal! Gente, vocês não acreditam, eu estou aqui com os ingredientes para fazer o mingau. Sim, o mingau foi um pedido que fizeram aqui para a meninada da rua. E eu já selecionei os ingredientes que eu vou precisar para fazer esse mingau. Estou aqui, ó, preparada para fazer o mingau. Bom, de ingredientes, eu vou precisar de 1/4 quilo de aveia. Vou precisar também de 1/2 quilo de fubá e vou precisar de 1/5 quilo de açúcar. Isso mesmo, vou usar todos esses ingredientes, mas me veio uma dúvida. Quanto de ingrediente, que tanto de quilo de ingredientes eu vou utilizar nessa receita? Isso é matemática, isso é soma de frações. Eu tenho frações aqui, ó. Eu tenho 1/5, eu tenho meio e tenho 1/4. E eu posso somar tudo isso. Mas somar tudo isso, esses denominadores são diferentes, como é que eu somo? Você sabe o que é denominador? Denominador é essa parte de baixo aqui, ó, que está abaixo do traço. Esses são os denominadores. Então, o 5, o 2 e o 4 são os denominadores. E a parte de cima são os numeradores. Então, aqui é 1, 1 e 1. Mas como que eu posso somar, então, essas frações se os denominadores se são diferentes? Porque se fossem iguais, seria muito fácil, bastava eu repetir os denominadores e somar os numeradores. Mas isso eu vou mostrar para vocês na aula de hoje, lá no estúdio. Venha comigo, nós vamos aprender como somar essas frações com denominadores diferentes, ok? Aí, pessoal, então vamos para a nossa aula aqui no estúdio para aprendermos como que nós vamos somar aquelas frações. Bom, então vocês já sabem, o nosso assunto hoje é sobre adição e subtração de frações. Mas para saber disso, olha aqui, tá aí? Tem a nossa receita aqui, que nós gastamos meio quilo de fubá, 1/4 quilo de açúcar e 1/5 quilo de aveia para fazer o mingau. Então, quanto vai dar isso? Quantos quilos? Que tanto de quilo vai dar isso? Para saber, nós iremos então mostrar para vocês aqui um pouquinho do que são frações. Mas você já sabe, vamos só relembrar que a parte de cima é o numerador. Significa quantas partes eu peguei do inteiro, do total. Nesse caso aqui, o total é o denominador, que é 5, foi dividido em 5 partes. Então, foi dividido em 5 partes e nós tomamos 2 partes dessas 5. Aí nós temos então numerador e denominador. E olha só a representação de 2/5. Isso que eu acabei de falar. Foi algo aqui que foi dividido em 5 partes e nós tomamos 2 destas 5. Por isso nós temos 2/5. Bom, aqui eu trouxe uma maneira de vocês perceberem como que as frações elas podem ser equivalentes. O que é equivalente, professora? Olha, equivalente é quando uma fração corresponde a outra. Ela tem o mesmo valor, não no número. Eu posso usar outros números, mas ela representa a mesma coisa. Por exemplo, aqui eu tenho um inteiro, mas se eu pegar esse inteiro e dividir ele em 2 partes, e aí eu somo, ó, aquela metade com essa metade, não vai dar o inteiro. Isso significa que meio mais meio é igual a 1 inteiro. Isso aqui, ó, meio mais meio é equivalente a 1 inteiro. Nós podemos até ver aqui a soma, ó, meio mais meio é igual. Lembra que eu falei para vocês lá na minha cozinha, quando nós estávamos somando números, quando os denominadores eram iguais, eu falei para vocês que quando os denominadores são iguais, o que a gente faz? Repete o denominador e soma os numeradores. Então, eu estou somando 1 mais 1, que será igual a 2. E aí, nesse caso, eu tenho 2 meios, porque eu repeti o denominador e somei os numeradores. E 2 meios, quando o numerador é igual ao denominador, eu já sei, é igual a 1 inteiro, porque olha, está aqui, meio mais meio é igual a 1 inteiro. E se eu tivesse
um terço, mais um terço, mais um terço. Então, um terço mais um terço mais um terço, eu terei 3 terços. E 3 terços será a mesma coisa de um inteiro. Assim também um quarto mais um quarto, mais um quarto, mais um quarto, são 4 quartos. E aí teremos também um inteiro. Agora, interessante, dá uma olhada aqui, meio, esse meio, só a metade aqui, não corresponde a um quarto mais um quarto? Um quarto mais um quarto aqui também não é igual a meio? Então eu posso falar que um quarto mais um quarto são 2 quartos, que 2 quartos são equivalentes a meio. Por quê? Porque representa a mesma quantidade do inteiro. Então aqui ó, foi a metade e um quarto mais um quarto, que são 2 quartos, também vai representar a metade. Assim eu posso ver com outras frações também. Isso vai nos ajudar a resolver adição e subtração de frações com denominadores iguais e diferentes. Iguais eu já mostrei para vocês, que quando os denominadores são iguais, basta eu repetir o denominador e somar os numeradores. Nesse caso aqui nós temos 3 terços, que é igual a 1. Bom, então, e se for um quarto mais um quarto mais um quarto? Nós já fizemos essas contas também. Então veja que os denominadores são iguais, então repete o denominador e soma-se os numeradores, que eu terei 4 quartos, que também é igual a 1 inteiro. Mostrei para vocês que meio é a mesma coisa de um quarto mais um quarto, porque essas frações, então, elas são equivalentes. Olha, 2 quartos, que vai ser igual a mesma coisa, meio. Isso vai nos ajudar a resolver a adição e a subtração de frações com denominadores iguais ou diferentes. Agora veja aqui um detalhe. Veja que nós falamos que 2 quartos é a mesma coisa de meio. Por quê? Porque eu vou dividir numerador, nesse caso, por 2 e o denominador também por 2. Quando eu divido ambos, numerador e denominador, pelo mesmo número, ou multiplico por o mesmo número, essa fração ela vai continuar equivalente. Então, nesse caso aqui, ó, 2 quartos vai ser igual a meio. Aqui eu fiz a multiplicação. Veja, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, 2 quartos é equivalente a meio. Se eu multiplicar por 3, ali, ó, que está mostrando aqui, ó, multiplicando por 3, eu tenho 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Ó, 3 vezes 2, 6. Então, 3 sextos também é equivalente a meio. E se eu multiplicar por 4? Olha, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 4 oitavos também é equivalente a um meio. Então, como vocês perceberam, quando eu multiplico numerador e denominador por o mesmo número, eu vou obter uma fração equivalente. E essa fração, ela poderá ser simplificada ou não, certo? Aqui, então, já podemos fazer uma operação. Eu tenho aqui, ó, 3 décimos, vocês podem contar que foi dividido aqui em 10 partes. Então, eu tenho 3 décimos e quero somar com 5 décimos. Como que a gente pode fazer isso? Vocês já viram, quando os denominadores são iguais, basta repetir o denominador, somar os numeradores, nesse caso aqui, ó, 3 décimos mais 5 décimos, vai ser igual, então, a 8 décimos. E 8 décimos nós podemos simplificar por 2. Ao simplificar por 2, nós teremos 4 quintos. Isso mesmo, teremos 4 quintos, que é uma fração simplificada, mas é equivalente a 4 quintos, é uma fração equivalente a 8 décimos. Bom, nas frações com denominadores, na adição com denominadores iguais, tudo tranquilo, muito fácil. E se eu fosse subtrair, como seria isso? Nós estamos falando de adição e subtração, né? De frações com denominadores iguais. Então, se eu tenho aqui, ó, 5 sétimos, podem ver que está dividida em 5 partes, nós pintamos 5. Então, nós temos 5 sétimos. E eu quero tirar 2 sétimos. Para retirar 2 sétimos, é só retirar 2 desses quadradinhos. Quantos sobrarão, então? Porque nós vamos retirar 2 sétimos. Vão sobrar 3 de 7.
Então, nós teremos 3/7, que é a mesma coisa de 5/7 menos 2/7, os denominadores são iguais. Então, é só subtrair os numeradores e repetir o denominador, que vai ser 7, certo? Muito bem. Então, a partir daí, podemos ver como fazer adição e subtração de frações com denominadores diferentes, que é esse caso aqui, ó, 5/8 mais 3/10. O que nós temos que fazer? Como que nós podemos fazer aqui? Simples, basta a gente encontrar a fração, as frações equivalentes. E aí os denominadores vão ficar iguais. Então, se eu multiplicar aqui, ó, esta fração 5/8 por 5, eu vou ter 25/40. E se eu multiplicar 3/10 por 4, eu vou ter 12/40. Eu vou multiplicar numerador e denominador, certo? Então agora, como os denominadores são iguais, eu posso pegar essas frações equivalentes, 25/40 mais 12/40 e somar os numeradores e repetir o denominador. Então vou ter 25 mais 12, que vai ser igual a 37/40. Viram que é só transformar as frações em frações equivalentes. E aí os denominadores eles ficam iguais. E aí podemos voltar na nossa situação lá na cozinha, que eu estava na minha casa fazendo mingau e perguntei que tanto de quilo que nós vamos gastar para fazer esse mingau, sabendo que nós estamos gastando meio quilo de fubá, 1/4 de aveia e 1/5 de açúcar. Que tanto de quilo? Veja, todos os denominadores são diferentes. O que nós podemos fazer aqui? Você já pensou? Você já sabe? Sabe! É só acharmos as frações equivalentes. Agora, uma dica para vocês. Veja que aqui, ó, quando eu mostrei para vocês que aqui deu 40/, ó, 8 e tem o denominador 8 e o denominador 10. Sabe o que eu tenho que pensar aqui? Eu posso pensar nos múltiplos que vão ser iguais. Por exemplo, 80, ele tem um múltiplo que pode ser... 80 não, desculpa, né, gente? É 8. O 8, ele tem um múltiplo que é comum a um múltiplo de 10, que é o 40. Um deles é o 40. Tem outros, como 80, tem vários outros, né? Então, quando eu penso no 40, por isso que eu multipliquei já direto por 5 para obter 40 no denominador aqui, ó. Porque eu sei que tem denominador que eles são comuns, o 40 para o 8 e para o 10. Bom, aí voltando aqui, então, basta eu encontrar todos, aqui eu fiz todas as frações equivalentes de meio. Veja como ficou, ó, eu multipliquei por 1 por 2, deu 2/4, por 3 deu 3/6 e assim por diante. Também fiz aqui as frações equivalentes de 1/4, multiplicando numerador e denominador. E fiz as frações equivalentes de 1/5. E eu percebi que nessas três equivalências tem um número comum no denominador para todos, que é o 20. Estão vendo? Ó, tem o 20, o 20, o 20. Em todos nós temos o 20. E aí quer dizer que esse 20 são múltiplos em comum destes denominadores. E aí quando eu faço então aqui, ó, multiplico por 10, eu vou achar 10/20. Eu vou multiplicar por 5, eu vou achar 5/20. Eu vou multiplicar por 4, eu vou achar 4/20, que somando tudo isso vai dar 19/20. Quando eu faço a divisão aí na calculadora que você pode fazer aí, você vai encontrar 950 milésimos de quilo, que é a mesma coisa de 950 quilogramas, né? Gramas, porque aqui quilogramas. Aí eu já multipliquei por 1000, então achei 950 gramas. É isso que eu vou gastar para fazer o mingau que eu estava fazendo lá na minha casa. Vou gastar, então, 950 gramas de ingredientes, ok? Olha, uma boa aprendizagem para você. Acesse o portal NET Escola e um beijo no coração.